Alguma vez você já se perguntou sobre os ensinamentos guardados nas parábolas contadas por Jesus? Hoje, vamos desbravar um dos capítulos mais enigmáticos da Bíblia, Mateus 13, e revelar as verdades por trás das sementes de esperança que Jesus plantou em seus ensinamentos. O que elas significam para o seu propósito em Deus? Como elas podem germinar em sua própria vida? Nós vamos descobrir juntos. Não perca nenhum segundo deste episódio cheio de revelações. No final, temos 3 descobertas surpreendentes que irão mudar a maneira como você vive o seu propósito. Pronto para mergulhar no desconhecido? Vamos começar! Fala, escolhido! Fala, escolhida! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Hoje estamos, graças a Deus, gente, no nosso episódio 276. Glória E o a tema do nosso Deus. episódio de hoje é desvendando os mistérios do reino no seu propósito. Hoje nós vamos falar sobre a semeadura, né? Então nós vamos semear esperança hoje nos nossos Amém. corações através dessa palavra. E hoje nós vamos meditar em Mateus 13 e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Então se você está empolgado, assim como nós, já vai se inscrevendo no nosso canal. Se você não é inscrito no canal Martins e Lessa, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e deixa o like. Porque quando você deixa o like, mais pessoas são alcançadas por essa palavra, amém? Amém. Já vamos para a palavra de hoje. Lembrando que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Então vamos lá para a leitura de Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou, dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino dos céus, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não veem, e não ouvem. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: Vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem,
são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo, com alegria. Mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas não parecidas com as sementes que foram semeadas, outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus contou outra parábola. Ele diz ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. E de onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimados. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninho nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola.
O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se tornar discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Glória Amém? a Deus, amém. Que palavra abençoada, gente. Louvado seja Deus. Quando a gente olha aqui para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, a gente tem muita coisa para trazer dessa leitura. Mas, gente, respondam agora. Que leitura fantástica. Forte. Comenta aí, é forte. São tantos ensinamentos. Eu sempre trago aqui no estudo do Café com Propósito, né, que é esse programa que a gente faz, analogias, me espelhando exatamente nessas parábolas de Jesus, porque assim eu entendo que assim como Jesus, ele tinha um objetivo, um propósito, que através dessas histórias que ele contava, dessas analogias que ele fazia, isso fixaria o entendimento na cabeça das pessoas que estavam sendo ministradas pela palavra. E assim a gente faz com analogias que são semelhantes no nosso dia a dia, são histórias que fazem sentido com a mensagem, com esse mesmo objetivo, de que a palavra, ela cria essas raízes, entre no entendimento de vocês. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus 13, a gente precisa começar a entender que nesse Evangelho, Mateus aqui, ele traz algo, Mateus 13, tá? Tô falando desse capítulo em si. Ele traz algo único, porque contém aqui uma série de parábolas proferidas por Jesus. E essas parábolas, elas são histórias figurativas, né? Que vão ilustrar conceitos espirituais ou até mesmo morais, que era a forma comum de ensinamento naquela época, tá? E nesse contexto mais amplo do Evangelho de Mateus, esse capítulo ele ocorre após uma série de conflitos que parecem refletir a resistência que Jesus estava ali encontrando na disseminação da mensagem do Evangelho, né, por parte do povo. Então Jesus ele começa a usar parábolas neste capítulo como uma maneira de comunicar as verdades do céu, as verdades de Deus, do Pai, de uma maneira que apenas aqueles com o coração certo seriam capazes de entender. Glória a Deus. Esse uso de parábolas, o objetivo é que a partir delas possa ali ser, digamos que, ocultadas, né? O significado desses ensinamentos em si tem uma relevância, tem uma importância. E nesse capítulo é encontrar o solo fértil. Todas as pessoas estavam ouvindo essas parábolas de Jesus. Jesus, sempre que ele estava ministrando, multidões o seguiam. Mas vale lembrar que apenas aqueles que estavam com o coração certo do que o Senhor queria ministrar eram as que iriam entender esses ensinamentos. E hoje o nosso desafio é que essa mesma sensibilidade, eu, você, todos nós que estamos nessa jornada, nós possamos sentir que o nosso coração esteja verdadeiramente pronto para receber a palavra do Senhor
e para executar essa palavra na nossa vida, porque Amém. nós vimos aqui diversas parábolas, então não adianta só ouvir se a sua terra não está pronta, dependendo de onde essa semente for plantada, ela pode não frutificar, ela pode até frutificar, mas de repente ela morre porque ela estava sobre a areia, ela não tinha espaço suficiente para criar raízes, entende? Então, quando a gente fala disso, e a gente está falando aqui de semear esperança, como que eu e você, nós podemos desvendar esses mistérios no reino de Deus, do reino de Deus no nosso propósito? E a primeira chave que eu e você, nós precisamos executar na nossa vida é a semente e o solo. Nós precisamos trabalhar a semente e o solo. E aqui no Evangelho de Mateus 13, do 1 ao 9, eu vou ler só o versículo 1 e depois o 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. E ali ele vai, dar todo o ensinamento. E Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Do 18 ao 23, ele também está ali ainda ensinando, ainda ministrando. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Aí o versículo 23, e as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Amém. E eu profetizo que Glória a Deus. as nossas sementes serão de 100 por 1. Se Aleluia. você crê aí onde Em você nome está, de você dá um Jesus. glória a Deus e diz amém. 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 Então, gente, quando eu olho para a semente e para o solo, as diferentes qualidades do solo onde uma semente ela cai representam as diversas condições que o meu e o teu coração, nosso coração humano, ele está. E como que eu e você nós vamos receber a palavra de Deus no nosso coração. Então, hoje você vai fazer o quê? Você vai fazer uma autoavaliação honestamente. Seja honesto. E eu quero que você olhe agora para onde você está. Você vai parar, você vai olhar para o seu celular, computador. Olha para mim agora. Que tipo de solo tem sido a palavra de Deus hoje no teu coração? Como que está o solo do teu coração? Que tipo de solo você tem sido para essa palavra? Eu e você, nós precisamos refletir sobre isso. Entende? Se você identificar áreas que nesse momento o teu coração, por algum motivo, tem áreas que estão endurecidas ou até mesmo cheias de espinhos, peça para Deus para Ele ajudar você. Peça para que Ele trate o seu solo. Senhor, cultiva um terreno fértil no meu coração. E nós precisamos ter, gente, essa honestidade diante do Senhor. Deus, Ele não está procurando pessoas que façam orações repetitivas, nem que fique ali de uma forma, como se estivesse no botão automático falando com Jesus, aquela oração diária repetitivamente. Não, Ele quer o nosso coração, Ele quer sinceridade e Ele quer entrega. Entrega o que você nesse momento tem para o Senhor. Talvez hoje essa palavra ela esteja de fato confrontando você. Talvez o teu coração esteja de alguma maneira endurecido ou até mesmo com espinhos. Mas você hoje pode pedir ao Senhor para Ele cultivar um terreno fértil no teu coração. Amém? Então eu entendo que uma das chaves para que eu e você nós possamos desvendar os mistérios do reino no nosso propósito, semeando esperança, é tratando a semente e o solo. E a semente é a palavra de Deus. O solo é o meu e o teu coração. Então, olha para você hoje e se questiona que tipo de solo você tem sido para a palavra de Deus. Amém? Nossa segunda chave é exatamente a meditação da parábola do joio. Mateus, o capítulo 13, no versículo 24 a 30, ele diz, Jesus contou outra parábola. Versículo 24. Ele disse ao povo, o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas na sua terra. Pode continuar. Deixem... É para continuar do 25 ou 30? O 25, só para poder trazer. Vamos lá? Começar de novo, 24. Tá. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras.
Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim. Em outras traduções, tem dizendo uma erva daninha, chamada joio. E depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. O versículo 36, ainda dessa parábola, Jesus ele diz assim: Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos eles chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. E Jesus ele respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão trigo do seu reino O Filho do Homem mandará que os seus anjos e eles ajuntarão. O Filho do Homem mandará os seus anjos. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do céu, no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Aqui, gente, essa segunda chave, a parábola do joio, a gente precisa lembrar que em meio à confusão, e essa confusão que eu tô falando é o mal desse mundo, né? São todas coisas que a gente tem vivido, que a gente tem vivenciado. Eu preciso te dizer que Deus, ele tem um propósito e ele tem um plano, tá? No tempo certo, vai acontecer essa separação. A separação entre o bem e o mal, ela será feita. Então, hoje eu preciso dizer isso para você. Mantenha a fé e a paciência. Mesmo em circunstâncias desafiadoras, lembre-se que Deus, ele está no controle. E o tempo dele é perfeito. Repita comigo, o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Glória a Deus. Quando eu entendo isso, eu não só estou semeando a esperança, mas eu estou tendo clareza, sabe, dos mistérios do reino de Deus no meu propósito. E para que você concretize isso no seu entendimento, eu preciso te dizer que há um tesouro escondido, que há uma pérola. E ainda no Evangelho de Mateus 13, o versículo 44 até o 46, ele diz, gente, olha que passagem linda. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Ele fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. O reino de Deus é de um valor inestimável. Quando eu e você, nós percebemos esse valor, verdadeiramente percebemos esse valor, a gente fica disposto, sabe, a desistir de tudo para possuir esse reino, o reino do qual o Senhor veio falar. Não é esse reino terreno, mas sim a eternidade. E esse precisa ser o motivo, a razão, o gozo, a alegria no meu e no teu coração.
Então hoje eu preciso que você reflita o que você valoriza na sua vida. Preste atenção, olha para cá. Nada é mais valioso do que o reino de Deus. Nada. Glória a Deus. Esteja disposta a deixar de lado qualquer coisa que impeça você de buscar Deus, de buscar o propósito que Deus tem para a sua vida. E eu tenho certeza que fazendo isso, você vai prosseguir nessa semeadura, semeando a esperança, mas com a clareza do que Deus tem para você na jornada do seu propósito. Amém? Com base nesse estudo, hoje eu quero trazer uma analogia para vocês que eu acredito que faz muito sentido com essa mensagem. Eu quero trazer hoje a analogia de um jardineiro. Assim como um jardineiro, ele precisa, preparar o solo, plantar as sementes, proteger também as plantas das ervas daninhas e aguardar pacientemente o tempo da colheita. Nós também devemos fazer o mesmo em nossa jornada espiritual. Preparar o solo é semelhante ao preparo do nosso coração para receber a palavra de Deus. Devemos nos livrar das pedras e espinhos, as distrações, os obstáculos na nossa vida, para que a palavra de Deus ela possa realmente se enraizar. Plantar as sementes é como ouvir a palavra de Deus e agir de acordo com ela. Assim como uma semente ela precisa ser plantada para crescer, nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida para crescermos espiritualmente. Proteger as plantas das ervas daninhas é semelhante à luta constante contra as tentações e as influências negativas que podem nos afastar do nosso propósito em Deus. E, finalmente, glória a Deus, esperar pacientemente pelo tempo da colheita. É como confiar no plano de Deus e no seu tempo perfeito. Assim como um jardineiro, ele não pode se apressar a crescimento, esperar que aquelas plantas cresçam logo. Nós não podemos nos apressar no plano de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Então, quando eu e você, nós olhamos para essa analogia do jardineiro, aqui a gente pode ver ilustrar mesmo a nossa vida nessas parábolas. Amém. Jesus, quando ele trouxe essas parábolas aqui no Evangelho de Mateus 13, ele trouxe um propósito, que eu e você, nós possamos, através da palavra dele, dessas maravilhosas revelações, entender que há um preparo. Eu e você, nós precisamos nos preparar para a gente desfrutar de todas essas promessas. E como que eu e você a gente faz isso? Cultivando cada semente que o Senhor tem plantado na nossa vida. E quando eu falo de sementes, são sementes que muitas das vezes você não vai ver fisicamente. Muitas delas vão ser espirituais, mas elas são totalmente necessárias para que eu e você possamos viver o propósito de Deus na nossa vida. Então, o nosso para casa de hoje vai ser cultivar esse jardim espiritual que nós meditamos até agora. E para que eu e você nós possamos cultivar esse jardim, a gente vai começar como a gente falou aqui na analogia, preparação do solo. Amém. Passa hoje um tempo, em oração, ficando lá, meditando, orando, falando com o Senhor. Ali você vai estar preparando o seu coração para você receber a palavra de Deus. E esse é o momento para você liberar, todas as preocupações do teu coração. Quando nós estamos na presença do Senhor, e isso aqui para quem não sabe, vamos aprender agora. Quando a gente está no nosso momento de oração, a gente precisa esquecer dos problemas. Você vai para a presença de Jesus, você não vai pensando no que você deixou de fazer, no que está faltando, no que você não tem, no que precisa acontecer. Não, você não pode ir assim. Deus, ele já sabe de tudo isso, viu? Ele já vê todas as coisas, ele contempla tudo. Você vai naquele momento com o seu coração limpo. Então, se você vai para a presença de Deus e você está cheio, aflorado de sentimentos, você vai lá e fica quietinho e começa a orar. Jesus, vai esvaziando minha mente. Jesus, vai esvaziando meu coração dessas preocupações. Senhor, que eu habite agora no teu lugar secreto e que eu alcance paz. Que eu encontre essa paz. Esse, gente, é o momento de você realmente sair desse lugar de preocupação, das distrações do teu dia e se concentrar em Deus. O seu propósito aqui é se concentrar em Deus para você criar essa atmosfera da presença de Deus. Peça para Deus remover qualquer pedra, qualquer espinho que possa lhe impedir que a palavra dele se enraize no seu coração. Glória a Deus.
E a partir daí nós vamos fazer o plantio de semente, sim. E como que eu vou fazer esse plantio? Talvez essa seja a pergunta que você está fazendo agora. Leia um trecho da palavra de Deus que conecta você com o seu propósito. Pode ser uma passagem que você ali, através daquela palavra, ela inspire você, ela desafie você. Medite sobre essa passagem, peça para Deus para ajudar você a compreender ela, a aplicar ela na sua vida. Eu, Daniele, confesso para vocês que eu tenho inúmeras passagens bíblicas que, na verdade, eu tenho criado meio que um trecho bíblico para cada momento e estação da minha vida. E isso vale para o meu dia, tá? De manhã eu gosto de declarar a palavra tal, depois eu gosto de declarar outras palavras, eu fico meditando. Mas, óbvio, sempre tem aqueles versículos que, de fato, eles têm aflorado de uma forma mais forte no nosso coração, né? E glória a Deus por isso, que a palavra do Senhor ela sempre se renova. Eu não sei qual é o seu versículo que te inspira, mas pega esse versículo e vai lendo, vai declarando ele para a sua vida. Depois você vai pedir ao Senhor proteção contra as ervas daninhas. Olha, tanta erva daninha, se a gente não vigiar, a gente vai estar junto com elas. Então faça uma lista das coisas que hoje na sua vida podem ser como essa ervas daninhas, sabe? Coisas que, de fato, elas estão tentando, de alguma maneira, sufocar você, sufocar a tua conexão com Deus, sufocar a você viver e desfrutar do teu propósito. E isso, gente, pode ser qualquer coisa, desde um relacionamento tóxico até hábitos não saudáveis ou pensamentos negativos. Satanás, hoje, eu sempre falo, né? Eu tenho um grupo de mentoria, onde eu dou mentoria para algumas pessoas, e eu falo muito sobre isso. A área que Satanás ele mais ataca a nossa vida é a mente. Primeira área que o inimigo ele vem para acabar, sabe, com a nossa paz é na mente. Ele vem trabalhando na mente da gente. Se a gente não vigiar, a gente é setado. Porque a mente é o lugar onde ele sempre vai buscar passagem. Então vem os pensamentos negativos, vem um monte de coisa. E nessa hora, eu e você, nós precisamos clamar o sangue de Jesus, pedir para Jesus, para ele nos ajudar a lidar com essas ervas daninhas, para a gente arrancar elas na nossa vida. E aí, paciência, gente, paciência na colheita, sabe? Eu sempre falo, se você já está há mais tempo aqui no nosso canal, se faz parte da jornada do propósito, todos aqui têm o seu caderno diário, a agenda espiritual. Escreva no seu diário espiritual, numa folha de papel que você tem ali reservado, promessas de Deus, sabe? Qual é a promessa que você está esperando no Senhor que se cumpra na sua vida? Escreva essa promessa. Cada vez que você se sentir impaciente ou até mesmo ali, sei lá, angustiado, lembre-se dessa promessa e reafirme sua confiança no tempo perfeito de Deus para que ela se cumpra. Dá um glória a Deus agora, porque você entendeu essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, conclua a atividade, tá? Conclua essa atividade com uma oração, em agradecimento ao Senhor. Pede para Ele continuar a orientar você, a caminhar com você na sua jornada do seu propósito. E que o Espírito Santo ajude você a cultivar esse jardim espiritual para a glória de Deus. Deixa eu te falar algo muito importante. Quando a gente fala de desvendar os mistérios do reino, no nosso propósito em Deus, óbvio que aqui a gente também fala, né, de semear a esperança. Muitas das vezes na jornada a gente acaba cometendo alguns erros. Erros esses que nos impedem de semear a esperança e de viver esse propósito. E o primeiro erro é não entender o verdadeiro significado da palavra de Deus. Aqui em Mateus, no versículo 19, Mateus 13, 19, Jesus ele diz assim: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Assim como Jesus ele descreve na parábola do semeador, algumas pessoas elas ouvem a palavra de Deus, mas elas não compreendem essa palavra. E esse é um erro fundamental, pois sem essa compreensão clara dessa palavra, da mensagem do evangelho, elas não podem viver plenamente o seu propósito. E uma aplicação que você pode fazer para a sua vida, para evitar esse erro, é buscar ativamente entendimento através da palavra. Ou seja, estudando a palavra, que é o que a gente faz todo dia aqui no nosso Café com Propósito, nesse programa aqui no nosso canal Martins e Lessa. Então, estuda a palavra, ora, e se possível,
que você possa também buscar orientação cada vez mais. Por isso que a gente tem aqui a comunidade dos escolhidos, que a gente pode fazer essa troca, um partilhar com o outro, um ajudar o outro. Uma jornada sozinha, ela acaba sendo mais longa, às vezes até mais cansativa, mas quando você caminha com alguém que possa pegar na sua mão, você, além de tornar a jornada mais prazerosa, não vou dizer que é fácil, mas ela se torna mais leve, né? Afinal, você está partilhando com pessoas que também estão caminhando com o mesmo propósito que você. Então é por isso que nós temos aqui muitas maneiras que você pode caminhar ainda mais firme a sua jornada do propósito com mais entendimento. Um outro erro é a falta de profundidade na fé. Inclusive, ainda que em Mateus 13, o verso 5 e 6, Jesus, ele diz, outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Então Jesus ele fala das sementes que caem em solo rochoso, né? Que inicialmente elas vão ali germinar e germinam, gente, rapidamente, mas elas vão murchar sobre o sol. Por quê? Porque elas não tiveram raízes suficientes. E isso pode ser visto como ali um aviso, sabe? Contra uma fé superficial, que não é capaz de suportar dificuldade ou desafio. Olha para mim agora. Aplica na sua vida isso. Começa a cultivar uma fé profunda em Deus, uma fé resistente. Através da sua constância na oração, você vai tendo essa fé resistente. Na leitura da palavra de Deus, você vai tendo essa fé resistente. Na comunhão com os cristãos, na comunhão aqui com o nosso grupo, né, dos escolhidos, você vai tendo essa fé resistente. Amém? E o terceiro erro, o último erro, permitir que preocupações mundanas, elas desviem o propósito. Ainda em Mateus 13, o verso 22, ele diz assim, para a glória de Deus: outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Gente, essa palavra ela é tão forte. Aqui, Jesus ele também menciona as sementes que caem entre os espinhos, que são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas as preocupações da vida, o engano das riquezas, sufoca essa palavra, tornando infrutífera. O erro aqui é permitir que as preocupações e os desejos das coisas do mundo, elas superem o propósito de Deus na nossa vida. Então, o que você pode aplicar a partir desse entendimento? Se esforça para manter o foco em Deus, no propósito que Deus tem para você, mesmo em meio a essas distrações e essas tentações do mundo. Afinal, todos nós estamos caminhando para uma jornada. A nossa jornada é um propósito em Deus, em uma vida em eternidade com Ele, para a glória de Deus, amém? Deus. Então vamos agradecer ao Senhor por essa palavra abençoada, por esse estudo de hoje. Esse estudo é o tipo de estudo que você precisa revisitar, assistir de novo, até essa mensagem entrar no seu coração. Faça quantas anotações forem necessárias. Gente, tudo isso é para o crescimento espiritual de vocês e para que vocês possam cada vez mais ter clareza e vivenciar o propósito que Deus tem na vida de vocês. Amém. Amém? Vamos orar então. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta palavra abençoada, Deus. Obrigado, Pai, por esses ensinamentos, Senhor, que o Senhor nos transmitiu nesse capítulo de Mateus 13, Senhor. Que nós possamos, Pai, saber onde semear, que nós possamos, Pai, ser semeados também nos lugares certos, que nós possamos frutificar, Deus, e que nossas sementes frutifiquem, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Assim te peço mesmo, Senhor, que o Senhor faça com todos os nossos telespectadores, nossos seguidores aqui, os inscritos no nosso canal, aqueles que nos acompanham diariamente, Senhor, aqueles que já passaram também, os que irão chegar. Já declaro, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, Senhor, que eles possam sim também ser semeados em terras férteis, que eles possam semear também em boas terras, e que assim, Senhor, todos nós frutifiquemos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que a gente possa fazer a Tua obra, Pai, por onde a gente for. Que nós possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas, Pai. Nós declaramos, Senhor, uma legião de escolhidos e escolhidas que irão frutificar e que serão bênção na vida de muitas pessoas nessa terra, Senhor.
Abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa o nosso programa, Pai, a cada dia mais e mais. Que nós possamos, Pai, continuar seguindo a cada dia aqui com nossos episódios, Senhor. Abençoa todos aqueles que nos acompanham. Mais uma vez eu te peço, livra eles de todo mal. Nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, Senhor. E que amanhã nós possamos estar aqui de volta, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Glória Pai, a Deus. Esta é a oração que eu te faço, Senhor, e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você declara o seu amém para a glória de Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você está até agora, se inscreve no canal. Ativa o sininho para você receber todas as notificações e deixa o like. Para você é só um botão. Mas para a gente é muito importante quando você deixa o like e você está dizendo para a plataforma que o conteúdo é bom e ela indica para mais pessoas, amém? Olha, deixa eu fazer um convite especial hoje. Convida 5 amigos para, assim como você, vivenciar essa experiência dessa jornada que tem transformado a vida de tantas pessoas, assim como também Deus tem começado essa transformação na sua vida. Convida pessoas que você também sabe que elas precisam viver essa nova estação, o propósito de Deus na vida delas. Então que você se inscreva, convide mais pessoas para fazer parte da jornada do propósito, compartilhe o link desse vídeo, tá? Amém. No grupo de amigos, no grupo da família, nas suas redes sociais. Vamos espalhar essa palavra de bênção do Senhor na vida de outras pessoas que precisam também. Amém? Ó, estamos deixando listados agora aqui para vocês a playlist completa do Evangelho de João, que foi uma jornada transformadora. Inclusive, nós finalizamos recentemente essa série. E tem também aqui a série do livro de Provérbios, que também tá incrível, fantástico, amém? Que Deus abençoe você e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe.